Então, Jó capítulo 23, versículo 3, o Jó, ele disse: ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Veja que esse versículo 3 começa com uma expressão, né? Como é que está aí? Que expressão que é? Ah, isso é uma expressão de desejo do ser humano, da alma. Ele disse: ah, se eu soubesse que o poderia achar. Veja que Jó, há anos e anos atrás, mesmo sendo um homem de Deus, ele desejou ter um encontro com Deus. Ele não sabia onde encontrar Deus. Ele disse: ah, se eu soubesse onde eu o acharia. Meu irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Nós estamos hoje numa condição melhor. Por quê? Porque quando Jesus veio, Ele disse onde o encontraríamos. Ele disse: onde estiver 2 pessoas ou 3 reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus trouxe essa revelação para nós, que Jó não tinha. Então veja que nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Então Ele prometeu que se tivesse 2 ou 3 ou mais, Ele estaria no nosso meio. Quem crê que Ele está aqui no nosso meio? Então essa já é uma revelação para nós. O Jó desejou: ah, se eu soubesse onde encontrar, eu chegaria ante o seu tribunal. E nós sabemos, Ele está aqui porque Ele deu a sua palavra. Amém? Mas aí ele continua dizendo aqui no versículo 4 agora, que é onde eu quero chegar, no 4 e no 5. Ele diz assim: com boa ordem exporia ante Ele a minha causa. Então olha aqui, isso é um ensinamento para nós orarmos. O Jó disse: com boa ordem eu vou expor a minha causa. A oração, ela não pode ser aquela oração sem pé, sem cabeça, maneira de falar. A oração que você começa a falar um monte de coisa, daqui a pouco nem você mesmo está entendendo mais nada. Se perguntar a fulano: eu não sei mais nem o que eu estou pedindo. Porque é uma oração confusa. Começa a orar por uma coisa, daqui a pouco começa a orar por outra coisa, daqui a pouco pede uma coisa, daqui a pouco fala: não, Deus, eu não quero mais isso não. Quer dizer, a pessoa muda de uma hora para outra, mistura tudo, né? É aquela pessoa que às vezes está orando forte, está repreendendo mal, está amarrado o diabo e não sei o que, daqui a pouco, aleluia, mistura tudo. Então ele disse: com boa ordem. Então isso nos ensina que até na maneira de orar, nós temos que colocar as coisas em boa ordem. Se você for conversar com alguém e começar a misturar as coisas, a pessoa vai falar assim: ô fulano, você está doido? Você está falando uma coisa, daqui a pouco muda, fala de outra. Que negócio doido é esse? Então a mesma coisa na hora da oração. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ensinamento para nós. Então ele disse no versículo 4: com boa ordem exporia ante Ele a minha causa, e a minha boca encheria do quê? De argumentos. Agora o versículo 5, leia comigo, o que ele disse agora? Saberia as palavras com que Ele me responderia. Quem quer a resposta de Deus, faz assim, ó. Quem quer a resposta do Senhor, diga amém. Então ele disse: saberia as palavras, quer dizer, eu vou saber as palavras que eu vou colocar para a resposta de Deus vir. Tem muitas pessoas que não sabem as palavras que colocar, não sabem a maneira de falar, não sabem a maneira de orar. E aí a oração é aquela oração sem significado. Por isso que a palavra de Deus diz, preste atenção, irmãos, olha aqui para mim, a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que tem gente que pede e não recebe? Porque pede mal, a oração está toda atrapalhada. Então nós estamos recebendo esse ensinamento para quê? Porque nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar agora e você vai colocar em boa ordem as suas palavras e você vai saber com que palavras você vai falar para que Deus possa responder. Porque oração sem pé, sem cabeça, Deus não responde. E também você vai se perder se você começar a falar, jogar um monte de palavras para o ar. Não, você tem que ser objetivo. Você está passando problema no casamento, por exemplo, um exemplo. Você tem que ser objetivo. Deus, é isso que está acontecendo. Deus, é isso que está se passando. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo.
É um problema na sua saúde, então você vai saber as palavras que você vai colocar. Porque se você souber fazer isso, então Deus ele vai te abençoar. Alguém diz, pastor, não tem problema não, Deus sabe de tudo e Ele sabe. Antes de eu falar, Ele já sabe. É verdade, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir você falar. Amém? Então, ele finaliza no versículo 5. Vamos terminar de ler? Saberia as palavras com que Ele me responderia e entenderia o que me dissesse. É isso que nós precisamos. Diga graças a Deus. Fecha a sua Bíblia. Agora põe a mão no teu coração e fecha os teus olhos. Você veio aqui para falar com Deus. Você veio aqui com um problema. Você veio aqui com uma causa. E o Jó disse, se eu soubesse onde o encontrar, exporia a minha causa. Você também tem uma causa, meu irmão. Então começa a falar para Deus agora. Começa a colocar em ordem as palavras. Isso, vai se aproximando dele. E vai falando para Deus qual é o seu problema, qual é a situação que você está passando. E vai falando para Deus agora qual é o milagre que você veio buscar nesta noite. Vai falando para Deus qual é a resposta que você espera receber nesta noite. Fale para Ele o que é que você está precisando, meu irmão. Fale para Deus agora, saiba as palavras com que falar. Oh Deus querido, Deus amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, diante, ó Deus,